Estamos no nosso 5º episódio do Metamente. Ana Paula, diga aí, o assunto de hoje vai rolar, porque se fosse só comigo eu já passava umas 5h30 aqui. Esse assunto hoje é super interessante. Então, trouxemos 2 pessoas maravilhosas e você aí que tem problema com emagrecimento, eu também. Não, e eu comecei hoje o podcast falando. Hoje é emagrecimento, eu tô com fome. Ela já começou assim, né? Eu digo, mulherzinha, vamos começar logo controlando esse negócio. Mas o papo vai ser gostoso hoje. Muita informação, muita coisa boa. Por que, Ana Paula? Isso, hoje a gente tá aqui com 2 profissionais que eu até falo, começaram como clientes e viraram grandes amigos pra mim. Que é o Rafael, que é personal, proprietário da Academia Fits. E hoje ele é especialista em emagrecimento. E temos aqui também com a gente a Andrea. A Andrea é psicóloga, é empreendedora também, tem um grande negócio aqui na nossa cidade. E hoje ela está com o Instituto, que é o Instituto ARA, que é um instituto, uma clínica voltada para o emagrecimento. E sem falar também que ela vai contar a experiência que ela também passou por esse processo de emagrecimento. Então, vou passar para vocês e perguntando, né, como foi que iniciou esse processo na vida de vocês, para vocês entrarem nesse universo, esse processo de emagrecimento. Primeiro, o Rafael. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite, tá? E queria dizer que é uma honra poder estar aqui, dividindo principalmente o microfone com uma amiga de infância, a gente estava falando nos bastidores, né? Andrea, e realmente o emagrecimento, ele é um tema que realmente é muito interessante. A gente sabe que a grande maioria da nossa população aqui no Brasil, no mundo, né, está acima do peso, sofre com o excesso de gordura, né? E na realidade eu comecei a estudar. Quando eu queria ser jogador de futebol, e aí nesse meio campo aí eu quis ser preparador físico, né, voltado para o esporte e tudo mais. E aí no começo da minha graduação eu foquei sempre em estudar cardiologia, né, a interação do exercício em melhorar a função cardíaca, enfim, né? E aí estudei muito isso, inclusive a minha primeira pós-graduação, o meu TCC da primeira pós-graduação foi focado em cardiologia e tudo mais, não é? Os benefícios do exercício voltado para a reabilitação cardiorrespiratória, enfim. E aí, percebendo, principalmente analisando o mercado no modo geral, eu percebi que existia uma demanda muito grande de pessoas que estavam buscando emagrecimento. E essas pessoas eram muito mal assistidas, né? Ou seja, elas eram literalmente enganadas, né? Até hoje existe muito charlatão aí no mercado vendendo emagrecimento que realmente não funciona. E a gente vê na internet hoje, com a internet eu acho que isso piorou mais ainda, porque potencializou, tanta informação, né? E eu passo por isso, é tanta informação na internet que hoje eu não sei o que é certo e o que é errado, mas eu acabo ficando na dúvida, gente, se tá certo, se tá errado, e deixou a gente muito confuso. E além disso, né, além de as pessoas ficarem confusas, o pior é que as pessoas até se sentem culpadas por não conseguirem o emagrecimento, né? E aí eu entrei de cabeça estudando a respeito disso, né? A interação do exercício em si, no combate ao excesso de gordura e principalmente o emagrecimento que eu chamo de emagrecimento sustentável, é aquele emagrecimento que não é por fase, né? Ou seja, vai ter julho, férias, né? As pessoas se preparam para emagrecer até ali, aí chega lá, engorda o dobro, né? Ou seja, passa 6 meses para conseguir um resultado de emagrecimento e lá em 30 dias chuta o balde, enfim. E aí depois vem um sentimento de culpa, e aí o psicológico abala bastante, né? Tem um ciclo extremamente vicioso a respeito disso. Então foi baseado nesse público que eu foquei os meus estudos, justamente para detectar vamos dizer assim, um formato voltado ao meu trabalho, que é a parte de treinamento, né? Então eu estudei muito fisiologia, principalmente fisiologia do emagrecimento, para entender quais eram as principais fases do emagrecimento no aspecto biológico, né? E a interação do exercício ali, né? Ou seja, o que fazer para que essa pessoa consiga o emagrecimento sustentável. Basicamente foi isso.
Que é o principal, né? Conseguir esse emagrecimento sustentável. Exato. E a Andréia tem essa experiência pra gente, né, Andréia? Queria que você compartilhasse um pouco, primeiro quem é a Andréia e depois ir para esse processo. Então, eu me formei em psicologia em 2006. Depois de algum tempo eu entrei no mestrado na UFPA. E foi mais ou menos nesse período que eu tive o maior peso da minha vida. Eu pesei 105 quilos, fui obesa mórbida, hoje chamado já de obesidade grave. E fiz a bariátrica em 2010. Naquela lua de mel da cirurgia bariátrica, né, Rafael? Eu queria trabalhar com comportamento alimentar, porque ali, para mim, era uma transformação tão importante que eu precisava me aprofundar nisso. Mas estudar psicologia dentro de um segmento específico, lá em 2010, era inviável, porque só agora, com a pandemia, que acelerou, né, o processo, e hoje a gente consegue estudar nas melhores universidades, tem um Ambulim que é referência em transtornos alimentares, e hoje a gente consegue fazer aula com os melhores profissionais que existem. Então, eu abandonei lá naquela época o processo por não ter como estudar, e com a pandemia eu resolvi voltar a estudar. E tem sido muito interessante perceber, exatamente como o Rafael falou, que infelizmente tem muita coisa divulgada como fácil. E não é fácil, porque se fosse fácil, a obesidade já tinha sido resolvida há tempo. Está todo mundo estudando obesidade, procurando fórmulas para obesidade. A gente sabe hoje, por todo canto, né, que tem 5 fontes ali de trabalho, pilares para obesidade, né? Aí quando a gente quer emagrecer, vai lá na exercício físico, dieta, nos casos mais graves, cirurgia, e muitas vezes a gente esquece do principal, que é o tratamento comportamental. Dando uma explicação rápida sobre como é importante buscar profissionais capacitados, a psicologia é uma ciência desde 1870 e alguma coisa com Wundt. Mas só em 2002, por exemplo, ela começou a se falar em psicologia baseada em evidências. E por que isso é importante? Porque junto disso que tu disseste, que hoje a gente não sabe mais o que é, o que não é, a psicologia baseada em evidência ela não é uma abordagem, mas é uma ferramenta, um filtro que vai dizer quais são as técnicas, os métodos, os instrumentos que têm maior probabilidade de trazer melhores resultados. E eu acho que isso é um divisor de águas. É nesse sentido que eu voltei a estudar, e aí eu fiz uma especialização em comportamento alimentar, fiz uma capacitação para avaliação de quem vai fazer cirurgia bariátrica, avaliação psicológica, e também uma formação em obesidade e emagrecimento, usando um protocolo hoje considerado o padrão ouro no emagrecimento, né, que é o modelo transdiagnóstico. E é um mundo encantador pelo qual eu sou apaixonada. Né? A minha história ela não traduz para os outros, porque as pessoas são diferentes, e por isso o tratamento comportamental é tão importante, porque o que funciona para mim não funciona para ti. É verdade, eu tive um processo de emagrecimento, eu passei por um processo de emagrecimento agora, só que eu vivi a vida inteira assim, desde que eu me entendi por gente, eu vivo no efeito sanfona, engorda, emagrece. E quando eu era mais nova, aos 15 anos eu já fazia dieta e tal, porque eu comia muito, eu fazia dieta e eu tinha aquele negócio, eu vou fazer dieta pra eu emagrecer. Quando eu emagrecia, aí era o mesmo processo, o efeito sanfona. Comia muito, engordava. E aí, depois eu digo, meu Deus do céu, será que a vida é só pra isso? Será que não vai chegar um tempo de eu conseguir comer tudo que eu quero e tal? Será que eu tenho que viver de dieta? Um sonho. Aí eu comecei, né? Eu 17, 18 anos. Eu digo, não pode ser que a vida seja viver de dieta. Não pode ser. Eu ficava indignada, né? Que a vida... E eu ficava indignada porque as pessoas comiam... Muita gente comia muito e não engordava, e eu comia e tinha que fazer dieta e tal. Então, quando você começa a perceber isso, já começa um choque de realidade. Por isso que é importante esse acompanhamento psicológico desde a adolescência, porque é uma fase muito complicada, que a gente, acha que sabe tudo, mas não sabe de nada, e às vezes a gente se vereda por uns caminhos, né, que
podem não ter mais volta para alguns que não têm essa ajuda psicológica. E a partir daí eu engordei uns 50 vezes, já emagreci, emagreci. Inclusive, meu processo foi agora. Eu comecei em fevereiro. Até hoje eu emagreci 17 quilos. Porque eu botei na cabeça, ou eu emagrecia ou eu endoidecia. Eu só tinha essas duas coisas, mas eu procurei a ajuda psicológica, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu descobri que eu tenho a compulsão alimentar, que aí isso foi me ajudando, que eu precisava de medicamento para tratar isso, e muita gente tem, assim, várias coisas e não procura. Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, e eu vejo que muita gente não dá prioridade ao que realmente importa, né? A Ana Paula falou que isso aí é um sonho, né? Comer à vontade. Mas não é um sonho de padaria, não, viu? Que fique claro isso, né? Cara, é incrível realmente que essa questão de compulsão, ela é totalmente comportamental, totalmente, né? Existe a fome e a vontade de comer, e é muito diferente, né? A fome é a necessidade biológica de nutrientes, né? E a vontade de comer está relacionado a prioritariamente dopamina, ou seja, é uma recompensa que o teu cérebro acaba disparando uma quantidade maravilhosa de dopamina, um hormônio que te dá tranquilidade, bem-estar, te relaxa, te deixa tranquilo, né? E isso vai gerando um ciclo extremamente vicioso que é muito perigoso. Né? E aí realmente as pessoas acabam confundindo, né? Ou seja, principalmente as pessoas que estão acima do peso, elas não sabem diferenciar muito bem o que é fome, o que é vontade de comer. Né? E o exercício físico é fantástico na dose certa. Por quê? Quando você treina na dose certa, né, além de liberar também dopamina, que gera uma sensação de recompensa, você começa a produzir uma substância chamada neuropeptídeo Nesfatin 1. E ele age regulando principalmente essa vontade de comer. Ele te dá mais saciedade. E isso é fantástico. Tem muita gente que fala, mas depois que eu treino, rapaz, eu comeria um boi. Né? Falei, provavelmente, né, a dose do treino não foi adequada, ou então a alimentação está bem desregulada e você não está conseguindo realmente controlar esses picos de ansiedade ou então de fome que é gerada pelo gasto de energia durante o exercício, entendeu? Então, quando você consegue regular isso, essa necessidade aí que a galera acha, né? Uma vontade de comer um doce, alguma coisa, isso tem estudos mostrando que isso diminui vertiginosamente. E é incrível, assim, quando eu vou fazer dieta, eu não sou de doce, assim, não é algo que eu amo, assim, de paixão, prefiro o salgado, mas quando falo dieta, é um desespero por doce, por isso que eu vejo que é totalmente psicológico. Mas dentro do relato do Rafael, essa coisa do totalmente psicológico é uma coisa também que ela precisa começar a cair por terra como se fosse um padrão, porque nem tudo é psicológico. E aí, por isso a importância da psicoterapia, para entender o que é o psicológico, o que é o comportamental e como que tu vai usar o psicológico para ajudar nisso, né? Vou dar um exemplo que ele falou sobre fome e saciedade e me lembrou de um estudo que fizeram com ratos, e o hipotálamo se sabe que tem um papel fundamental. E aí o que eles fizeram? Tiraram lá, lesionaram um pedaço do hipotálamo do rato. Parece que é um lado lateral e o outro era em lugares diferentes. O que aconteceu? Quando cortavam de um lado, os ratos ficavam com muita fome, aumentava o apetite e ganhavam peso. O outro grupo de ratos, que eles cortavam em outro lugar, o hipotálamo, perdiam peso. Drasticamente. Perdiam gordura, perdiam apetite. Então você vê que essa fome e essa vontade de comer não necessariamente é psicológica apenas. Ela tem um mecanismo neurocerebral que influencia na nossa vontade. A coisa complica quando, baseado nisso, é um ponto. Eu posso ter mais vontade de comer e mais dificuldade para saciar por uma via né, cerebral e tudo mais, mas também eu posso estar desregulada com a fome e saciedade dentro da minha
percepção, do meu conhecimento. Então, nesse mundo corrido que a gente tá e que a gente come por hábito, toma café, almoço, jantar, se for no outro país é diferente. E aí o que acontece? Tu não sabe se é fome ou se é vontade de comer. Tu não sabe o que tá fora do ponto, o que não tá. E quem é que vai te ajudar a perceber isso? Né? É o autoconhecimento, é parar, analisar. Hoje se fala muito em comer intuitivo, mindfulness, são ferramentas incríveis, que é claro que a gente não faz do dia para a noite, mas se a gente começa uma vez, tentar de vez em quando, a gente vai percebendo a importância disso. Né? Dentro desse contexto, essa análise onde a gente não vai nem para um lado, nem para o outro, é que a gente começa a entender a complexidade e ter mais resultado. Ontem a Ana Paula, quando me ligou, eu falei assim, olha, depois a gente vai jantar ou vai pro beach? E ela disse assim, não, eu não tô na minha vida fitness, eu larguei tudo de mão, a gente vai jantar. Verdade. Jantar. E automaticamente, né, eu percebi o quê? A crença dela. Porque ela não precisa estar numa vida fitness para ir no beach e se divertir. E depois jantar, ainda daria para fazer as duas coisas. Mas a gente tá tão embutido numa sociedade em que tu precisa estar de dieta para fazer o certo, que tu esquece do prazer que teria naquilo que seria jogar o beach. Então a gente associa que para ter comportamento de exercício físico, a gente tem que estar num processo de emagrecimento. E talvez seja aí que a gente derrapa. Pode ser também. E é engraçado isso, porque a gente associa a esse momento de entretenimento, né? Sempre a comida, sempre tá ligado total a isso. Porque a gente poderia muito bem pro beach tennis super se divertir, aproveitar pra caramba, mas não, a gente não tem essa relação, né? É muito... precisa sempre estar junto com a comida. Realmente, cultural. são crenças mesmo. Eu vejo o povo lá de casa, todo mundo é gordo. Vocês são mesmo, vocês sabem. Lá de casa, assim, lá de manhã, né? Manhã, painho. E é muita crença, assim. Eu vou diminuir a comida, tá? Aí tem um negócio, assim, isso que é saudável, tá, pessoal? Mas tem um bolo aqui. Eu vou comer, que eu não sei se eu vou morrer amanhã. Tipo assim, né? Eu vou ser feliz. Como se você estivesse se alimentando saudável a maior parte das vezes, você não fosse feliz. Se você só fosse feliz se você tivesse... Gente, eu só sou feliz comendo, não vou mentir não. De jeito eu não sou feliz. A pessoa que não precisa deixar de comer, é preciso um equilíbrio, que é difícil, Mas aí eu vou convidar meu querido Rafael para fazer uma fala sobre a fala da Ana Paula. Eu só sou feliz comendo. Olha, gente, como ex-obesa mórbida e como uma pessoa, né, portadora de obesidade é doença crônica, não vai embora nunca. Eu estou magra neste momento, mas eu tenho a obesidade e eu preciso cuidar para manter. É igual casamento, se a gente não cuida, volta. Não é igual para todo mundo, tem gente que come e não engorda. Mas o que eu percebo, se eu vou para um exercício que eu não gosto, que eu, mais ou menos ali, o que eu gosto ou o que eu não gosto, eu odeio musculação e eu amo beach tênis. Mas não importa qual seja, antes de sair de casa, eu tenho muita preguiça. Mas aí eu vou, e eu volto tão feliz, né? E aí a gente descobre que a felicidade, ela não tá só em comer, a gente pensa que ela está só em comer, mas quando tu consegues sair pro exercício, na volta, tem o prazer. A gente percebe o prazer que o exercício físico trouxe, não é isso, Rafael? Pois é, isso é igual a André falou, é autoconhecimento. Você tem que parar para realmente experimentar as sensações e começar a discernir o que te faz bem, não é? Baseado no que tu fez, não é? E tu começar a avaliar isso de uma forma mais fria e calculista, né? O exercício, realmente, ele, igual eu tinha falado anteriormente, ele libera vários hormônios maravilhosos. Dopamina é um hormônio maravilhoso, extremamente viciante, entendeu? E se tu começar a fazer essa associação, tu fizeste a associação de comer e felicidade, né? Então, existem linhas neurais aí que estão interligadas de uma forma muito forte, fazendo essa associação entre comida e felicidade, né? E se tu começar a te
dar uma mudada na tua percepção em relação à atividade física, né? Talvez tu tenha uma correlação entre atividade física e sofrimento. Eu tenho isso. No meu início de treino, assim, que eu tô 1 ano treinando, tô 1 mês parada. Foi assim, eu juro, assim, foi um sofrimento gigante pra mim. Eu lembro que quando eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, é uma tortura muito grande, sério. E aí eu treinei 1 ano e falei, não, vou conseguir. Eu fiz o treino. Gente, a minha vida mudou completamente. Eu sempre tive dor na coluna, não tenho mais dor na coluna, mudou total, assim. Eu sou outra pessoa. Mas aí, tá vendo? Começou ali já, viu? E aí, a revolta é essa, o porquê que eu tô parando e porquê que eu não, tipo assim, e todo dia eu acordo, eu vou pra academia, eu vou fazer isso, e eu Sim, não vou. E aí eu também vou pegar uma fala dessa moça aqui, que ela falou que odeia musculação. Qual musculação? Qual musculação, né? Olha só, a sua relação com a musculação talvez foi numa dose inadequada, um método realmente que não te trouxe um prazer, né? Aí é importante, lembra que eu falei no começo, que a dose do exercício, o tipo de exercício, a mecânica do movimento, o tempo que tu te expõe àquilo, tem relação direta com a afetividade que você tem em relação a alguma coisa. Tem um estudo muito bacana que chama uma tabela, chama tabela de afetividade. E esse estudo mostra que quanto mais difícil é o exercício, menos afetividade você tem em relação a ele, entendeu? Então, normalmente as pessoas acreditam que quanto mais se exercitar, mais resultados vão ter, entendeu? E não necessariamente. Então, existem treinos hoje de musculação de 4 minutos que te dão resultados maravilhosos, entendeu? Principalmente pessoas que estão iniciando, estão acima do peso, estão em condições físicas não tão, vamos dizer assim, proveitosas, e que vai disparar um jorro de dopamina, vai liberar outro pré-hormônio que é maravilhoso, que é o triptofano, que libera serotonina, que o, vamos dizer assim, é o hormônio que te protege de depressão, entendeu? Então, o jeito que se entrega o exercício, o jeito que o povo, os profissionais estão entregando o exercício, eu acredito que precisa melhorar muito para evitar isso aí que a Andrea teve, né? Falou assim, eu odeio musculação, porque o jeito que apresentaram musculação para ela... Eu confesso que eu já chorei treinando, já sapateei. Sério. Sabe o que acontece? Musculação, por exemplo, é difícil para mim. Mas é difícil para mim por base na minha personalidade, na minha história de vida. Eu sou uma pessoa tímida, então quando eu vou pra musculação, eu sempre digo uma coisa, Rafael, não me coloque em exercício livre. Eu já fiz musculação 1 milhão de vezes, não me coloque. Deixa eu fazer aparelho. Só que, infelizmente, hoje em dia nós temos profissionais que são detentores do saber. E como detentores do saber, eles acabam não ouvindo, nem acolhendo a pessoa que está chegando ali. E aí o que acontece? Eu entendo que o exercício livre, ele é importante para mim. Eu entendo que ele é necessário por isso e aquilo. Mas eu sou sedentária. Eu não gosto da atividade. É isso mesmo. Então, o profissional precisa de saúde, qualquer profissional de saúde, a gente tem que sair desse lugar de achar que sabe o que é bom para a pessoa e dizer assim, vem cá, o que é que tu dá conta de fazer agora? Top. O que é que tu não gosta de fazer? O que é que tu não gosta? Porque se você fizer isso, ele vai dar pequenos passos. Perfeito. E nesses pequenos passos, ele vai buscando uma evolução. Sim. Mas se tu joga dentro de olha, tem que fazer isso, aquilo, outro, e tu não gosta, um não gosta porque passa mal, o outro porque demora muito, outro porque é rápido. Cada pessoa gosta de um jeito. Perfeito. Tem gente que quer passar 2 horas na musculação e tem gente que quer passar 3 minutos. É isso aí. Mas você tem que respeitar, você tem que saber, enquanto profissional, o que você pode fazer com aquela pessoa para que ela se movimente, para que ela tenha prazer e dê sustentabilidade. É isso aí. A ideia é exatamente essa. Então, teve uma cliente um dia que falou, Rafa, eu não suporto esteira. Acho que eu vou colocar essa mulher na esteira? Nunca na vida. Nunca. Tipo, a Andrea já me deu uma deixa aqui. Ela não gosta de máquina. Ou não gosta de exercício livre. Eu também não. Mesma coisa. Eu só vou colocar ela na máquina. Entendeu? Só lá. Eu vou ter Porque existe uma coisa chamada custo-benefício. Por que eu vou aumentar o custo se eu posso deixar o custo lá embaixo
fazendo o que o cliente gosta, gerando ali o que a gente chama de ambiência, né? Colocando o cliente ali numa situação confortável, trazendo prazer para o cliente, entendeu? E fazendo o cliente perceber que ele está evoluindo, não é? Está vencendo a partir do momento que a gente vai conquistando, vamos dizer assim, mais qualidade de vida, melhorando o sono e dentre outras coisas. Eu ia perguntar se esse formato, ele traz resultado, né? Mas é óbvio que traz, porque se a pessoa consegue... Pois é, já qual o resultado? O resultado, na realidade, é criar, vamos dizer assim, mudar a perspectiva, né, a percepção do cliente em relação ao exercício. O primeiro resultado que eu busco em relação a isso nos meus clientes é fazer com que o cliente entenda que o exercício traz felicidade. Mas consegue os dois resultados? Mas qual outro resultado? De resultado físico mesmo. Pro emagrecimento? O grande problema está aí. Ai, adoro falar sobre isso. O grande problema está aí. As pessoas... tem uma frase do cara que criou aí o teu celular, né? O Steve Jobs, que ele fala que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas, né? Então eu, como profissional, eu consigo entender, igual exatamente, André decifrou aqui o meu conceito de profissional, né? Eu preciso entender o que a pessoa está precisando, unir a isso com o que ela pode me apresentar, o que ela pode fazer, entendeu? E a partir daí as coisas vão começando a ser construídas, né? Então o meu primeiro ponto aí vamos dizer assim, é introduzir a pessoa naquele ambiente, né? Desculpa. Não, fale. Eu vou continuar falando. Assim, né? E o segundo ponto é que é o seguinte: a gente tem por hábito se recompensar por resultados. Mas nada na vida tem resultado rápido. Nada. E é por isso que todas essas coisas que não funcionam vendem. E é por isso que elas não trazem resultado. Porque elas estão oferecendo um resultado rápido. Mas, gente, não existe resultado rápido. E aí o que a gente quer fazer? A gente se recompensa por resultado. Então, se na primeira semana tu perdeu muito peso, tu tá feliz, tu continua fazendo. Só que o teu organismo, ele tava parado, ele vai se adaptar. E ele vai dar uma parada ali, ele vai dar uma reduzida, ele vai emagrecer a longo prazo. Mas é a longo prazo. Então, a gente, enquanto pessoa, né, indivíduo, tem que começar a perceber, e aí vai para psicologia, que a gente tem que aprender a se recompensar pelo esforço. Porque da feita que tu aprender a te recompensar pelo teu esforço, a curto prazo tu não desiste. E a longo prazo tu sustenta. É justamente isso que eu queria falar. Assim, primeiramente, o mais importante, as pessoas, como tu conseguiu? Eu não consigo. Ana Paula tá ficando. Então, eles, como tu conseguiu? Porque eu não consigo. Eu quero saber e tal. Eu acho que o primeiro passo é você saber o que realmente você quer. Né? Tipo assim, eu sei, gente. O que você quer aquilo, pronto, eu quero aquilo. Então você vai mudar aos poucos, assim, pequenos. As pessoas não valorizam os pequenos hábitos, as mudanças, assim, aos poucos. Você é de um jeito, aí amanhã você acorda totalmente diferente e vai durar até a hora do almoço só. Eu vivi uma vida inteira assim. Eu era assim a vida toda. Amanhã, não, hoje eu vou ser diferente. Tipo assim, passava 2 dias, no outro dia eu tava assim, com ódio de tudo e não queria mais saber de dieta. E não. As pessoas dizem, porque só eu mudar o café da manhã. Eu sempre assim, as pessoas que ficam perto de mim, eu comece mudando seu café da manhã. Mude o seu café da manhã por uma semana. O resto você faz tudo igual. Depois você vai mudar o café da manhã e o almoço. Não importa se você comer o que for à noite, mas devagarzinho. Aí você vai ver pequenas mudanças, porque se você mudar 1%, já é melhor que você não mudar nada. Então você vai ver algum resultado, né? Algo que eu tô vendo da Tamires, eu tô observando ela, e aí eu perguntei em relação, tipo, a gente sai pra comer, lá tá um monte de coisa gostosa, aqui mesmo, ela não come nada. Aí ela me falou, não, eu vou perder pra uma coxinha, eu não vou perder pra uma coxinha, né? Tá certo, ok, isso aí eu consigo, não vou perder pra uma coxinha, mas aí é a coxinha, o hambúrguer, o dia todo, o tempo todo, é difícil o tempo todo. Essa questão da mudança, né, existe um psicólogo que estabeleceu alguns anos atrás esse processo de mudança. O Rafael já deve ter lido sobre isso, que é o de Clemente. E o que ele fala? E hoje é consolidado que esse é o caminho. Ele fala que a mudança,
não é fácil. E ela passa por etapas. Se você pular qualquer uma dessas etapas, você não vai conseguir mudar. E a primeira etapa que ele fala é sobre a pré-contemplação. Bom, a pessoa que está nesse lugar, ela está em estado de negação. É o adolescente que está fazendo tudo errado, você vai dizer para ele, olha, pare, não sei o que, vai dar... Não, mas para mim a vida tá boa, eu quero não. Não tem um problema, o problema são vocês que estão aqui Tá todo mundo errado. me estressando, me perturbando, tá todo mundo errado. Então, é um estado de negação. O que a gente pode fazer com o indivíduo nesse lugar? Né? Seja o nosso filho e tudo mais. Muito pouco. No máximo, psicoeducar e rezar e torcer que as coisas funcionem. Você quer dar umas palmadas, né? Mas quando, por motivo de saúde, ou porque vai querer uma namorada, ou por qualquer que seja o motivo, a pessoa resolve mudar, ela entra numa fase que chama de contemplação, que ela fica assim. Não, eu tô gorda, eu tenho que emagrecer. Mas eu não sei quando vai ser. Tu deve ouvir isso muito, tu tem academia, né? Sim. Não, quando der eu começo a musculação, quando der eu vou fazer, e aí ela começa a botar muitos empecilhos nesse processo. Tipo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não dá agora, eu passei por um problema familiar, e aí ela fica ali, mas ela sabe já, pelo menos, que ela precisa melhorar alguma coisa. Qual é a vantagem desse momento e da importância do, por exemplo, processo psicoterápico? É que a gente pode mostrar para a pessoa que ela não precisa de muito, né, do nutricionista de Harvard ou da melhor academia. Ela pode fazer o que tu disseste. O que é bom para ela? Tirar o açúcar do café? Mora no primeiro andar, subir de escada? Só isso. Não é muito. Não vai ter resultado. Mas vai tirando ela desse lugar. E aí, quando ela está fazendo isso, você vai organizando com ela uma estratégia para ir para ação. E aí vira um grande problema, porque os estudos demonstram assim, que o obeso ele é impulsivo. E quando ele decide emagrecer, ele não programou nada. Ele vive dizendo, não vou, não começo depois, tudo mais. Mas de repente parece que ele dormiu, acordou e disse assim, não tem mais problema, vou começar hoje. E quando ele começa com tudo. Ele corta a comida, ele vai para exercício físico, ele deixa de priorizar outras coisas. E infelizmente, tudo que tu faz sem planejamento tende a dar errado. E aí era... Nesse ponto, eu estava dizendo, devagar é mais importante. Eu não posso ir para musculação hoje porque meu treino é 1 hora. Vai lá, faz meia hora. Vai ser ótimo fazer meia hora. Eu acho que a minha sabotagem é muito grande, gente. Eu tô há uma semana falando que eu vou ganhar na água. Só na água, nada mais. Eu vou falar, a única coisa que eu vou fazer da vida é tomar água. Pelo menos isso eu vou conseguir ir até a água. Eu falei, não, tá errado esse negócio. Como assim? Tu tá conseguindo tomar a quantidade que tu... A quantidade correta, porque eu queria tomar pelo menos 4 litros por dia. E aí, teoricamente, é uma meta simples a se cumprir, né? Não vou fazer dieta. A única coisa que eu vou fazer é conseguir bater minha meta até eu criar o hábito da água. E eu ainda não consegui. Essa sabotagem é grande, viu? Imagina aí. Mas é justamente sobre isso. É como você se sente. O que é que me estimula a sempre correr atrás do que eu ganhei tudo de novo, né? É o lugar que eu estou. Como eu estou me sentindo. Tipo, eu, pelo menos, quando eu estou acima do peso, eu fico, assim, muito introspectiva, uma coisa que eu não sou. Eu não fico não querendo sair de casa. Eu não tenho autoestima, assim. A roupa não fica legal. A roupa não fica legal. Eu vou em uma loja, eu saio sem levar nada. Assim, é horrível, é horrível. Aí, o que é que eu faço? Eu vou atrás de comida pra ficar feliz, porque eu não estou. E quando aí eu tenho esse momento, 5 segundos enquanto você mastiga e engole, depois que você teve os 5 segundos de prazer, aí vem a bomba, né? Assim, eu não devia ter feito isso, eu tô só piorando e tal. E esse fica assim, você o dia martelando isso. Então eu digo, meu Deus, eu vou viver minha vida inteira assim, tipo assim, o dia inteiro martelando isso e fazendo as coisas, me arrependendo, assim. Não tem condições, não tem condições. Eu quero... Aí eu ficava relembrando do tempo
tempo que eu consegui emagrecer, que eu dizia às pessoas que eu emagreci 16 quilos, eu emagreci, assim, como era bom o prazer, que você passa o dia inteiro sentindo esse prazer, assim, se sentindo bem, né? Então eu sempre busco isso. E eu digo a Ana Paula, assim, o prazer de você estar bem é muito melhor do que o prazer de você mastigar uma coisa em 5 segundos Que é acaba. instantâneo, né? Criou-se um padrão de comportamento que realmente é extremamente falho, né? Tanto é que 93% das pessoas que emagrecem fazendo dietas restritivas voltam a engordar. Já pensou? 93%, velho. Um absurdo. É um absurdo. É? Então, quem já fez dieta restritiva, então sabe a dificuldade que é, né? Sabe, vamos dizer assim, o perrengue que passa e sabe que não consegue sustentar isso por muito tempo, não é? E aí, foge um pouquinho ali, depois foge um pouquinho ali, daqui a pouco já foi, entendeu? Já voltou a engordar. Né? E esse efeito que tu falou, o efeito sanfona, eu chamo de emagrecimento fake, né? É o falso emagrecimento. Você acha que emagreceu, mas na realidade emagrecer é igual a André falou, né? O emagrecimento, a obesidade é uma doença crônica. Né? E tu falou da dieta restritiva, né? Por que é interessante todo mundo buscar ajuda? Porque as pessoas são diferentes, assim, todo mundo... porque fulano fez isso, eu vou fazer também, vai dar certo. Não. Como eu vivo esse processo há muito tempo, eu já procurei ajuda e tal... Esse negócio de dieta restritiva, restritiva, é isso. Não, mas sem ser Jejum. Jejum intermitente. Não, o liberal, que você come chocolate depois do almoço, como é que chama? É livre, não é livre? Dieta livre? Que tipo assim, você almoça saudável e tal, aí o nutricionista libera, tipo assim, um batom depois do almoço, entendeu? Isso não funciona comigo. Por quê? Eu não sei se é por conta da compulsão ou porque eu sou assim. Tipo, os primeiros 3 meses de reeducação alimentar que eu fiz, fevereiro, março, abril, eu tive que fazer por completo, assim, os 3 meses direto. Porque como eu tenho isso de compulsão, quando eu, tipo assim, eu tô fazendo dieta bem direitinho, eu tô me alimentando bem, eu fico orgulhosa de mim, entendeu? Aí eu tô orgulhosa e tal, então... Olha, eu fiz a semana todinha, eu tô assim, me sentindo bem, eu não vou comer isso. Porque quando eu como, vem aquele negócio assim, eu perdi tudo e tal. Eu já comi isso, eu vou comer. Aí eu desembesto a comer aquele negócio, sabe? Aí eu como o fim de semana todinho. Na segunda-feira eu tô desmotivada, eu tô inchada, eu tô sem querer malhar, entendeu? Então... O que é que serve pra mim? Eu começo nesse processo totalmente restrito assim. O que é que eu faço? Eu procuro receitas de bolos saudáveis. Eu como bolo saudável, entendeu? Eu tiro o açúcar, mas eu utilizo produtos doces sem açúcar, né? Aquelas coisas mais saudáveis. Bolo de macaxeira, essas coisas. Porém, eu não uso açúcar pra eu não ter a recaída. Aí depois que eu me acostumo, que eu já tô assim... tendo resultados e tal, aí eu consigo, tipo assim, eu comi isso, mas não tem nada, não afetou, tipo assim, eu já dei uma emagrecida, eu consigo voltar. Então é interessante isso, o autoconhecimento, você estudar sobre você se conhecer, procurar profissionais que você se adapte pra você saber como aquilo vai desenvolver pra você, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que esse ciclo que tu acabou de falar, é bem isso que a André acabou de falar também, né? Ou seja, as pessoas, elas sabem que estão com um problema, reconhecem o problema, né? Às vezes... conhecem a solução, mas essa solução, na grande maioria das vezes, é uma solução, igual a Andrea falou aí, que como eu posso dizer, promete algo irreal, ilusório, não é? Ou seja, emagreça 30 quilos em 20 dias, então é um chá milagroso, enfim, né? Tentam deixar simples, né, o processo, tentam simplificar o processo. Toda vez que vocês começarem a ouvir que é simples, sempre esquece, não é simples, entendeu? É multifatorial, entendeu? E por ser um labirinto, as pessoas se perdem na primeira curva, né? E acabam chutando balde. Tem dois, tu falou que tu sente orgulho de ti, né? Uhum. Tem pessoas que sentem orgulho e continuam, e tem pessoas que sentem orgulho e falam assim, eu mereço, entendeu? Eu mereço uma pizza hoje. Eu me esforcei a semana toda, foi maravilhoso, né? Então,
eu trabalhei a semana inteira, hoje eu mereço um chopp. E aí vem 1, 2, 3, entendeu? E tem esse sentimento também, né? E se você começar o autoconhecimento, que eu acho que é a base de tudo, né? Você vai entender que existem também outras atividades, né, que possam também gerar esse sentimento de orgulho. E foi o que a André acabou de falar. Existe no tratamento comportamental, de mudança comportamental, o paciente obeso, ele tem algumas características em comum, que não tem todo mundo, mas muita gente que é portador de obesidade tem. E uma das mais conhecidas como característica da pessoa obesa é a distorção cognitiva. E o que é essa distorção cognitiva? É exatamente essa forma de pensar que não é funcional, que não tem relação. Então, às vezes, quando a gente diz que eu preciso cortar tudo para conseguir ter uma vida ou conseguir manter no foco, aí os estudos mostram que existe uma distorção que precisa ser trabalhada. Por quê? Porque o natural é a gente poder comer no café um pãozinho com ovo, almoçar um arroz com feijão, salada e por aí vai. E aí o corpo, o Rafael abriu aqui falando sobre essa dificuldade na questão da história da evolução, né? O nosso corpo, quando a gente faz isso, ele no começo ele quebra. Mas a longo prazo ele vai pedir, isso é fisiológico, não é você que está se sabotando, é o teu organismo que vai pedir absurdamente que tu consuma aquilo, simplesmente porque tu restringiste, fugiu do que é o teu hábito, né? E outras pesquisas também mostram sobre o poder da habituação. Imagina qualquer situação na tua vida e o pãozinho com ovo, que hoje eu consigo comer meu pãozinho com ovo quase todo dia. Quando tu tá em dieta e não come o teu pãozinho com ovo, tu fica louco por pão com ovo. Aquilo é novo, então tu não consegue ter um controle muito legal sobre aquilo. O teu impulso vai embora e aí, não, agora eu quero comer. E tu come o pão com ovo e libera tudo. É mais quando tu vê o pão. Mas se todo dia tu troca ali um pão com ovo para meio pão com ovo, e aí tu deixa 2 ovos, que é a proteína, né, que as pessoas adoram, aí tu põe meio pão, e aquilo vai virar um hábito, e vai evitar que a longo prazo tu queira comer 3 pães com ovos. É a compulsão. Então, que é a compulsão. Então, a gente tem a compulsão e tem os traços compulsivos, né? Hoje se fala muito em compulsão. Epidemiologicamente, assim, não tem nada dizendo que está aumentando os transtornos. Não existe esse dado, né? Existe muita gente confundindo o que é um traço com o que é um transtorno instalado, né? Instalado, de fato. E para te ter um transtorno, existe uma multifatoriedade que a gente está batendo na tecla aqui sempre, que é genética, tua forma de pensar, o teu cognitivo, e soma nisso o que? Um fator importante, né? A dieta restritiva. Todo mundo que vai fazer uma dieta restritiva, vai fazer um jejum, vai ter um transtorno alimentar? Não. Então não tem uma culpa de uma pessoa, não. Tem que ter a via dopaminérgica, tem que ter a restrição, tem que ter a genética, tem que ter... Tanto que os tratamentos hoje... para obesidade, né? De um lado, tem os que melhoram a saciedade, dão uma sensação de saciedade, e tem outros que agem de outra forma, dando foco, atenção e tudo mais, enfim. Qual é a via, né? Qual é a tua questão? Porque o ideal é que a gente aprenda a viver sem viver pensando em função da comida. Enquanto a gente vive pensando em função da comida, eu vou fazer exercício para ficar magro, eu vou comer pouco ou para perder peso. E quando a nossa cabeça ela está o tempo todo sendo em função da comida, significa que ali ainda existe um problema que a gente precisa trabalhar. Se existe esse sofrimento, a gente precisa fortemente trabalhar esse comportamento.
E está muito enraizado também. O que eu vejo o meu caso lá em casa, né? Lá em Manhã, assim, é criação. O nordestino, ele tem esse negócio de comer muito, de tipo assim, lá tudo é comida. Se você gosta de uma pessoa, você dá comida a ela, você recebe ela. E você tem que comer muito, porque se você não comer muito, é sinônimo de você não ter gostado da pessoa, não ter gostado da comida. Então, você ser criada assim, tipo, acaba sendo super natural. Lá em casa, mãe e pai são acima do peso e tal. E eu sempre fui criada assim, que comer muito, assim, se eu comi pouco, o que foi, meu filho? Tá gostando não? E tipo, uma pessoa magra é sinônimo de doença, que aquela pessoa tá doente e tal. E pra mim aquilo era super normal. Só que quando eu fui crescendo, eu não gosto, assim, eu acima do peso, eu nunca gostei, eu nunca teve esse negócio de me aceitar, porque eu não gostava do que eu vi no espelho. Então como é que eu vou me aceitar se eu não gostava? E o principal, assim, minha compulsão que eu percebi, que eu fui buscar ajuda mesmo, foi na pandemia, o boom, assim, porque com todos, assim, esses booms, todo mundo em casa e tal, sem saber o que ia acontecer, eu comecei a comer desenfreadamente, assim, coisa, porque eu tenho, né, assim, eu não gosto. Hoje eu consigo fazer isso. Eu não gosto, eu não como. Tipo assim, se é uma queijadinha, eu não gosto. Não é porque eu tá aqui que eu vou comer. Antes, não. Eu não gostava, mas é comida que eu vou comer. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Eu vou comer. Eu não gosto de bolacha. Tipo, você chama biscoito ou bolacha? Bolacha recheada, biscoito, essas coisas. Eu não gosto. E eu comia chorando. Eu comia com a barriga doendo, assim, com gases, a barriga doendo, estufada. Eu não aguentava mais comer. E eu comia. E depois eu chorava, porque eu tinha comido sem gostar daquilo. Então isso é horrível. Isso é horrível. E muita gente diz, eu tenho compulsão. Não, porque come muito, mas não é. É um caso, assim, muito mais complexo do que as pessoas imaginam. E é grave, assim, é triste, é muito triste, porque afeta demais o psicológico. Tu é doido? Ana Paula, tu come chorando assim ou tu come gostando? Não, como feliz. Eu fico triste. Pois é, eu achei assim, realmente eu conheço mais pessoas que estão igual a Ana Paula, né? Mas eu já comi chorando, já, principalmente na pandemia. Assim. E essa é um dos fatores que diferenciam, né? Existe o comer natural. O que é o comer natural? Eu como, eu tô saciada, eu paro de comer. Hoje o DSM, que é onde estão os transtornos mentais e o que classifica os transtornos mentais, ele vai categorizando, né? Então tem o comer natural e tem o comer transtornado, o comer exagerado, o comer em excesso, que não é um transtorno mental, mas ele tem as mesmas características da compulsão alimentar, só que eles não têm intensidade, frequência e sofrimento suficiente para ser um transtorno mental. Uhum. E uma das diferenças entre quem tem um comer exagerado, um transtorno, é justamente a seletividade. A pessoa que tem a compulsão alimentar, ela não tem seletividade alimentar. Ela come o feijão gelado, ela come até acabar o que tiver na geladeira, numa crise compulsiva, ela vai comer sem freio. Ela não vai pedir no iFood e esperar aquilo chegar. Se ela tem uma crise, um episódio compulsivo, o transtorno mental, ela vai acabar o que tiver e como tiver. Eu não me enquadro nisso. E comendo. Aí tu não gosta de feijão gelado? A pessoa sequer lembra do que comeu, porque é muito rápido, não existe um prazer naquilo, só para quando tá muito cheio e tudo mais. E é por isso que eu amo a ciência, porque para a compulsão alimentar hoje já tem um tratamento medicamentoso, né? Para as pessoas que têm uma questão hormonal, endocrinologicamente já tem também um tratamento medicamentoso. Só que associado a tudo isso tem que ter o tratamento comportamental, que é mudar principalmente o que vai sustentar. É o comportamental. Então, se tu tem distorção cognitiva, se tu relaciona coisas que não são relacionáveis, isso não vai te ajudar ainda que tu tenhas o remédio. Então, eu não vou no shopping, eu não vou na festa, eu não vou no casamento, porque chegar lá vai ter comida, eu vou comer tudo que tem lá. Não tem relação que seja dessa forma. Você pode ir pra festa, você pode
comer uma quantidade moderada, você pode dançar. Então, existe uma distorção cognitiva que é natural do paciente obeso e que individualmente a gente consegue, nas situações do dia a dia, trabalhar. Nem todo obeso tem compulsão alimentar. Nem todo obeso grave exatamente. tem compulsão alimentar. Uhum. E pegando esse gancho aí da Andrea, a gente tá falando de pessoas que comem muito e assumem que comem muito, né? E acreditam que estejam com sobrepeso porque comem muito. Mas tem muitas pessoas também que não comem muito e que são obesas, entendeu? Isso tem relação direta com a quantidade de músculo que essas pessoas têm. E a gente sabe que os nossos músculos é que regem todo o nosso metabolismo. De 7 anos para cá, o músculo foi considerado como um órgão endócrino, entendeu? Ou seja, os nossos músculos liberam algumas substâncias chamadas miocinas, e essas miocinas são consideradas hormônios, e elas agem em exatamente todas as áreas do nosso corpo. Entendeu? Cognição, em relação às membranas celulares para captação desse açúcar que tu absorve, né? Para a excreção disso, enfim. E a gente percebe que o que é um consenso, vamos dizer assim, empírico. Quer emagrecer, vai fazer dieta e vai caminhar. Você pode ir em qualquer médico, né? As pessoas acreditam que as atividades aeróbicas de baixa intensidade, longa duração, você vai nessa praça aqui e tá lotado de gente caminhando, pô. Entendeu? Isso é importante? Sim. Porém, isso pode acabar prejudicando o metabolismo de uma forma muito incisiva a médio e longo prazo, né? Porque as atividades aeróbicas, elas geram um tipo de benefício, principalmente cardiovascular. Mas a gente precisa realmente de um outro tipo de benefício também, que é o neuromuscular. Então, quando você ganha massa muscular, você potencializa o aumento dessas miocinas, entendeu? E elas agora já estão sendo chamadas, de 2 anos para cá, de exercinas, porque elas só são liberadas com exercício, entendeu? Então não basta ter músculo. Eu tenho uma quantidade boa de músculo, eu estou liberando essas substâncias. Não, você precisa exercitar esse músculo para que eles comecem a produzir essas substâncias, e essas substâncias têm a função primária de regular a questão metabólica, entendeu? Inclusive, eu criei um método chamado FireX, que tem 3 etapas bem distintas nesse processo, sempre focado no exercício, tá? A primeira etapa é a etapa de ativação, exatamente acontece do jeito que a Andrea falou ali. A ativação, ela não visa o emagrecimento. Ela visa a liberação dessas miocinas na dose adequada para que essas exercinas acabem mudando o padrão mental, não é? Como eu posso te falar assim, a experiência do meu cliente ali naquela etapa. Ativação comportamental, né? Exatamente. E aí, a partir daí, eu vou começar a perceber, principalmente na hora do treino, dos exercícios, do comportamento, das mensagens, da empolgação da pessoa, de como ela chega para o treino, né, e das perguntas diárias, se ela está pronta para passar para uma segunda fase, que é uma fase que eu chamo de restauração metabólica, né? Ou seja, ali a captação de glicose já está muito melhor, entendeu? O fígado está bem, o pulmão está bem, o coração está melhor. Por quê? Porque os músculos começaram a liberar exercinas. E aí depois, na terceira fase, que a gente entra no processo de aceleração. E aí os treinos são mais intensos, ela vai ter mais massa muscular, só que aí nessa fase, ela é uma pessoa totalmente diferente da primeira fase. E aí sim eu consigo explorar mais alguns métodos que ali sim podem ser explorados. O que acontece hoje é totalmente o contrário. A pessoa chega na academia e pega porrada, entendeu? E essa pessoa não vai aguentar, Já cara. traumatiza. Já Rafael, traumatiza. eu queria até fazer uma pergunta, uma dúvida minha. Eu tô há 1 ano treinando e eu tive muito resultado, assim. Eu ganhei muita massa magra, fiz muito essa troca. Top. Só que eu parei há 1 mês. Agora, quando eu retorno, eu já perdi tudo? Não, perdeu tudo não. Como é que funciona Não, isso? não perdeu tudo não, mas
Tem um estudo, Pelo amor do tem um estudo muito interessante, que pegaram Olha, fala tanto sofrimento. atletas olímpicos, entendeu? Ou seja, era no final da carreira, né? Mas mediram ali quando eles eram ali olímpicos, o desempenho muscular deles, e depois de 8 semanas sem treinar. Entendeu? Em alto rendimento. E eles, um atleta olímpico, depois de 8 semanas, ele foi considerado um sedentário. Olha isso. Meu Deus, não acredito. Exatamente, Então, o exercício físico, ele é um estímulo diário. Entendeu? Ele precisa daquela dose diária. Não é? Então as pessoas cometem um equívoco muito grande do seguinte: ainda bem que tu tem essa preocupação, né? Eu parei por algum motivo, acabei parando de me exercitar. Quando eu voltar, eu volto vem com aquele ímpeto, né? Seja aquela sensação de tipo, chutei o balde, agora a volta do... Tem, todo mundo fala, né? A volta do cão arrependido. Meu amigo volta com a mesma energia do que parou, né? E aí pode gerar lesão, pode gerar transtornos, enfim. Então, as pessoas, elas quando param, dependendo da quantidade de tempo que param, realmente a massa muscular ela tende a regredir. Porque para o metabolismo manter essa massa muscular no seu organismo é muito custoso para ele. Ele precisa despendiar muita energia para isso, entendeu? É a mesma coisa você ter uma casa lá, você ter hoje uma casa com 5 quartos e você está usando um só, você vai precisar, vai ser muito custo ali, né? Então a tendência é que você se mude para uma casa menor. Então o nosso organismo é da mesma forma, tu vai fazendo o estímulo, então tu tem uma quantidade de músculo bacana, depois tu para de fazer esse estímulo. E aí o organismo vai falar assim, cara, eu não tô levantando mais peso, não tô me esforçando do jeito que eu estava. Para que eu tenho esse tanto de músculo aqui? Então ele começa a se livrar daquela massa muscular para tentar perpetuar a espécie. Porque... Rafael, não me diz que eu perdi 1 ano da minha vida. Não, as 12 meses. Não, mas existe uma coisa chamada memória muscular, né? Eu espero que os seus músculos não tenham Alzheimer. E aí, Rafael, eu acho que uma coisa que tu... escuta muito na academia, né, assim, que até pra mim também, porque eu tenho um probleminha com atividade física, assim, eu não gosto. Que eu também. Eu não gosto, tipo assim, eu tava toda animada no processo do meu emagrecimento, tá, emagreci e tal, pronto. Aí eu parei de ir. Eu consegui o resultado, né? Aí, ó. Consegui o resultado, eu parei de ir. Mas, tipo assim, aí eu tô assim, né? Ah, mas eu tô segura na alimentação, então eu não preciso treinar, não. Mas eu já tô assim, mole. Meu Deus do céu, eu tô mole e tal. Mas eu fico assim. Mole que diz é o quê? Flácida, tá? Entendi. A bunda mole, baixa, e assim, mole. Agora assim. sim, entendi. Aí eu pesquisando, né? Meu Deus, assim, o que que faz pra pessoa gostar de academia? E o que que faz? Aí pesquisando, né? O que que faz, assim? O que que uma pessoa que é apaixonada por academia tem e tal? E eu até achei engraçado, que eu vi muitos relatos de gente dizendo assim, minha gente, a gente sente prazer em viajar, em tirar férias, assim, ninguém, assim, ai meu Deus, que felicidade, estou vestindo roupa, estou indo malhar. Não tem essa felicidade. Todo mundo vai porque é preciso ir, porque a gente sabe que é importante. Então ninguém vai com aquela felicidade, a gente só vai. Quando chega lá, que a gente resolve um negócio e na volta... Não, mas a André vai pro beach tênis feliz, não é? Eu tenho preguiça. Mas lembra que eu falei daqueles estágios da mudança? E eu falei só 3, né? É a pré-contemplação, eu não tenho nenhum problema. Aí tu fica ali, contemplar, eu acho que eu preciso melhorar, mas outro dia. Aí tu começas. Tá. E aí não necessariamente tu gostas. Aí tem um exemplo legal que diz assim, quando tu era criança, não sei se cabe aqui, e a tua mãe dizia assim, menina, tem que tomar banho, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que escovar o dente, era aquela perturbação. Mas tu tinha outras coisas mais legais pra fazer, tu queria brincar, tu queria fazer televisão, tu não queria escovar o dente, é perder tempo escovar o dente, né? Só que de tanto ela falar, uma hora tu passou ali. Não, aí tu fazia obrigado. É igual a atividade física em dieta. A gente faz obrigado, a gente come aquilo obrigado. Era escovar o dente com a nossa mãe ali, tomar banho obrigado. Lá pelas tantas, o garoto começa a ir pra escola. E aí fica muito interessante pra ele, importante que ele não tenha mau hálito. Então, o comportamento de escovar o dente deixou de ser uma obrigação e passou a ter uma
função. E ter um hábito. Qual é a função? A função é que eu não quero ter mau hálito porque eu tô ali apaixonado, sei lá o quê, enfim. Não quero passar vergonha. Então aquilo que era obrigatório começa a ter uma função. Aí tu já faz por uma função. E como que esse comportamento hoje pra gente é automático? Né? Hoje a gente não escova o dente por obrigação. A gente não pensa, a gente não escova o dente porque vai encontrar alguém. Hoje a gente escova o dente no automático. Então, nesse processo de mudança, encontrar uma função é muito importante para que aquele comportamento, e aí Perfeito. Isso que é o tratamento comportamental, isso que é na psicoterapia. É isso que a gente conversa lá no consultório para entender o que é que está te fazendo, né? Como tu disseste, eu não sei o que está acontecendo, mas se tu for lá no consultório, bater um papo, conversar, tu vais perceber que existem outras coisas que estão te demandando, que existem algumas questões que tu tá deixando de lado, existem motivos, e aí a função daquilo foi ficando de lado. Então, pra gente manter uma coisa e tornar automática, tem que ter uma função. E além de ter uma função, né, tem que ter... Essa função ela tem que ser clara, tipo trabalhar e tudo mais. E aí tu consegues mais ou menos mudar o comportamento. Só que as pessoas tendem a confundir nesse processo que ação é igual mudar. É mudar. E ação não é mudar. Tanto não é mudar que a gente vai pra academia de vez em quando e para. A gente fez ação, mas a gente não mudou internamente. A gente não mudou, a gente tá longe de mudar. A gente só tá agindo pra ter aquilo ali. E aí entra nisso que a gente já falou outras vezes aqui, na manutenção, né? O que é essa manutenção? A manutenção é tu fazer o que precisa ser feito. E o que sempre acontece na manutenção? Lapso ou recaída. E aí também é preciso trabalhar comportamentalmente essa distinção. Porque ter um lapso é normal. Eu não fui pra academia, eu tô com outro projeto. É normal. Mas quando, além de ter esse lapso, tem uma distorção cognitiva e tu, eu já fiz isso agora, tu faz uma relação nada a ver, agora já é nada a ver a relação. Tipo, eu não fui hoje, agora eu vou comer 3 pizzas porque eu não fui pra academia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, tu torna aquele lapso, ok, aí tu começa a te culpar, porque o obeso adora se botar a culpa. Eu não consigo, eu sou incapaz. E tudo isso também é trabalhado na psicoterapia. Porque esse sentimento de não conseguir, de fazer 1 milhão de vezes essa dieta, eu perco 10, ganho 15. Eu perco 15, ganho 20. Eu sou incapaz, eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu vou desistir. E aí, quando tu tá indo muito bem, tu tivestes um lapso, tu vem pra esse sentimento de incapacidade que não é real, porque se tu for analisar o contexto, tu já tá há 1 mês, 1 ano indo bem. E aí no outro dia tu acorda com uma opção na tua vida. Aquele lapso vai ser um lapso ou vai se tornar uma recaída? Né? Porque aí se tu entende que tu é incapaz, tu largou de mão, que tu perdeu tudo, eu perdi minha massa muscular agora... Já era. E aí tu entra nessa recaída. E aí tu volta pra estaca zero. Uma coisa bacana, falar de função, prioritariamente, o ser humano ele busca 2 coisas. Ou é fuga da dor ou o prazer. Ou tu tá fugindo do mau hálito, né? Quando ela fala de uma função que é dor, né? Ou tu tá buscando prazer, ou seja, de impressionar a namorada, o namorado com um hálito legal e tudo mais, não é? Então, em relação ao teu propósito, o que tu busca em relação ao que tu tá, por que tu tá te exercitando, por que tu tá fazendo tua alimentação diferente, né? Aí tu tem que começar a mapear. O que tu não quer? Você não quer colocar uma roupa e se sentir mal? Isso é fuga da dor, né? Ou seja, tu quer te sentir desejada pelo teu marido, pela tua mulher, isso já é busca pelo prazer, entendeu? Então esse mapeamento do que realmente você quer, do que realmente te completa, realmente te traz, vamos dizer assim, coisas boas, ou que tu quer ficar longe de coisas ruins, tem relação, assim, uma relação muito legal com a tua continuidade no processo. Entendeu? Então, quando tu olha para uma situação
Assim, eu tô com preguiça de fazer alguma coisa. A gente fala assim, se eu ficar aqui, o que isso pode me gerar? Ou seja, tudo é autoconhecimento. Ou seja, tu tá começando a conversar contigo, a estar mais presente para a situação. E aí a consequência provavelmente é muito mais benéfica nesse processo, né? E tem uma outra coisa que não sei se vocês com certeza já se depararam, que é a romantização da obesidade. Isso é muito perigoso, né? Chamando pessoas de preconceituosas, que não aceitam a outra ser obesa e tal. Assim, isso é muito, vamos dizer assim, muito perigoso, porque a obesidade, ela é uma doença. E a gente não tem que aceitar isso, porque as pessoas têm essa fala, você precisa se aceitar. Exatamente. Eu não quero me aceitar assim. Exatamente, não tem relação, ninguém tá falando de estética aqui, tá falando de saúde, né? De bem-estar e tudo mais, né? Então as pessoas acabam que provavelmente, sei lá, criando isso para se esconder ou para se vitimizar, ou então, enfim. Ou talvez entre, Rafael, lá naquela, né, pré-contemplação. Eu não aceito, eu nego que existe alguma coisa. É isso mesmo. Uma coisa que tá agora, todo mundo já ouviu falar também, e aí eu quero pegar o gancho do Rafael, é esse comer emocional. Né? Quais são as vias que o psicólogo trabalha no consultório? São 3. As distorções cognitivas, que é aquele pensamento que quase todo obeso tem. 880, já que, blá, blá, blá. São distorções. Balde, né? Uma correlação é diferente de causalidade. Então, tudo isso são distorções cognitivas muito presentes no paciente obeso. Isso a gente trabalha no consultório individualmente, dependendo dessa situação. O outro é o comportamento, né, que é a ação. O que é que está te levando? Quais são os problemas que estão te impedindo de ir para academia? Porque isso é um trabalho. A gente não pode esquecer que para ir para academia a gente tem que solucionar outras coisas. Tem que sair do trabalho no horário, tem que dar atenção para o filho, para a esposa. Então, qual é o plano de ação comportamental e onde que eu estou me boicotando para chegar lá? Muito bom. É outra via também do tratamento comportamental. E a terceira é justamente o que ele falou, que é esse comer emocional. Em geral, o paciente portador de obesidade, ele tem dificuldade de lidar com as emoções. E ele tem baixa tolerância à frustração. Totalmente, total. E ele não tem esse conhecimento. A gente pensa que tem autoconhecimento, mas a gente não tem. Ao nível que a gente pensa que tem, a distorção cognitiva. E quando a gente adquire o autoconhecimento, que tu diz, é verdade, eu achava que não era assim, mas eu sou. Aí entra um outro problema, é difícil mudar, tu erra, aí de cair. Aí tu é ignorante pra mim ter feito isso. Então esse comer emocional hoje foi um pareamento de estímulo feito em algum momento. Né? E aí a gente confunde, por exemplo, inquietação, angústia. O sintoma da angústia ele é um pouco parecido ali com a fome, o organismo manda o sinal. E aí esse comer emocional é uma outra via. Então, a gente não come só por um motivo. Fora o fisiológico, o endocrinológico, o neuroquímico, aí tem o comer emocional, tem o social, a distorção cognitiva e tem tudo isso junto. E é tão complexo a coisa que parece que, para ajudar a resolver, inventaram agora essa situação da obesidade não ser doença. É assim, e isso é sobre aceitação, né? Aceitar não é negar. Eu preciso aceitar que eu tô obeso. Né? Tá aí a pandemia. Então, e o obeso saudável? Existe o obeso saudável? É assim. Porque no CID, obesidade não está como transtorno mental. Obesidade está no CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. É uma longa caminhada. Lá em 1920 foi a primeira vez que relacionaram gordura como doença, que foi com coração grande. De lá para cá, a ciência veio avançando. Então era coração grande, era não sei o quê. Já hoje a obesidade está lá como doença endocrinológica. Então é uma doença endocrinológica por quê? Porque essa gordura aí é um quadro inflamatório. Só que ela é um quadro inflamatório que está me fazendo mal? Não. E aí que o obeso quer... Ainda. Não, mas eu não tenho... A obesidade não é doença, eu estou saudável. Mas ele tem um quadro inflamatório, ele não tem uma comorbidade associada.
Ele não tem uma hipertensão, ele não tem uma diabetes, ele não tem essas coisas todas aí. Então, mas ele tem um quadro inflamatório. E eu acho que a pandemia com Covid veio provar pra gente isso. Porque muitas pessoas que não tinham nenhuma comorbidade, tinham sobrepeso, foram pra UTI. E o que elas tinham? Por que elas iam? Nossa, ela não tinha nada. Qual era o único fator que ela tinha? A adiposidade. E dentro dessa adiposidade, é um quadro inflamatório, chegou ali, fez o ambiente que precisava. Então, sim, é obesidade, mas eu posso não ter a comorbidade. E isso é primário para a gente entender que é preciso cuidar disso. É muito importante o conhecimento, porque eu era assim, antigamente, né? Ai, se eu fosse magra, eu nunca iria me alimentar bem. Tipo assim, eu só faço dieta por conta do corpo, porque eu quero ser magra, porque eu dizia a todo mundo, eu não vou nem mentir, é porque eu quero ser magra e tal. Eu comecei a estudar sobre a obesidade. Quando você estuda sobre a doença, você fica chocada, assim, como um corpo obeso está suscetível a doenças, assim, assim... Não, aí eu já mando pra mãe e pai, eu digo, assiste esse vídeo. Vocês estão vendo aí o que é? Vocês já estão ficando, eu já fico desesperada, vocês já estão ficando mais velhos, não. Minha gente, enquanto a gente é novo, é isso, o que tu falou, ainda, enquanto a gente é mais novo, ainda não pode estar doente, mas assim, um corpo obeso, inflamado, eu assisti sobre isso, né? Uma médica endócrino falando que o corpo é todo inflamado, e aquelas inflamações, tem 90 e tantos % de doenças que são mais suscetíveis quando o corpo está inflamado. Então, é muita coisa que a gente pode evitar. Sem esse negócio de aceitação assim, aceito que eu sou gordo, sim, mas eu vou aceitar que eu posso mudar, porque isso é uma doença. Exatamente. Né? A gente é hipertensa, sou hipertensa, eu aceito que eu sou hipertensa, mas eu não vou atrás de um tratamento, eu não, né, assim, eu não tenho um remédio da hipertensão, não tenho um médico, eu não vou atrás, eu vou ficar com a pressão alta, não. Agora eu entendo também que é o seguinte, em tempos de mídias sociais, é muito importante que a gente ouça, tipo assim, eu sou de tal linha, mas eu preciso ouvir a outra linha para fazer o meu conhecimento. Então, quando a pessoa briga que obesidade não é doença e tudo mais, existem aspectos de ser obeso trazem muito mal para a sociedade. Isso é inegável. Se tu disseras assim, a obesidade é doença, o que acontece de legal aí? A obesidade é doença, tu dá acesso à cirurgia bariátrica no SUS, tu proporciona alguns tratamentos, algumas medicações. Então, ela está classificada como doença, burocraticamente, ela vai te dar acesso a tratamento, posto que é uma doença. Um ponto. Por outro lado, quando se diz, não, obesidade não é doença e tudo mais, é muito complicado porque pega uma pessoa magra e tu não vai ser julgado. Tu vai no médico, o médico não vai dizer, olha, tu tá doente porque tu tá magro. Mas se um gordo for no médico, ele tá doente porque ele tá magro. E talvez é aí que entre... porque ele tá gordo. É aí que entra... Às vezes a gente precisa gritar por uma coisa para que outra chame atenção. Então, a pessoa gorda, ela passa por muito preconceito. Ela não tem lugar no ônibus que ela sente. Uma catraca que ela passe. Não tem roupa. Não tem roupa para vender. Existem 1 milhão de coisas que só quem foi um obeso mórbido provavelmente tenha passado. Ela não consegue emprego. É mais difícil para elas relações, né, de amizade, né? Quantos obesos mórbidos a gente convive aqui? Eles são muitos. As pessoas obesas, onde elas estão na nossa vida? Né? Elas estavam no baile da debutante, elas estão no teu trabalho, elas existem. Onde elas estão? E elas são mais de 50% da população. E são mais... Pois é. Então, onde elas estão? Então, a gente nega e às vezes precisa gritar, olha, a obesidade não é doença. A obesidade, eu sou uma pessoa gorda, mas eu também mereço isso. Eu mereço acesso à educação, eu mereço acesso à saúde, eu mereço ter um relacionamento, né? Quantas vezes a gente não vê, na prática, mulheres sofrendo dentro de um casamento
porque o homem não respeita. Ah, engordou. Ah, assim ninguém vai te querer. Diminui, baixa autoestima, né? Então, existe aí... Olha o psicológico dessa pessoa. Olha o psicológico. E outra, a gente tá falando de um caso, assim, abusivo. Mas, gente, as pessoas obesas estão por aí, elas só não estão do nosso lado. A gente tá excluindo elas. Então, a gente trata elas como doente, como... A gente tá excluindo. Tem gente que tem medo... Tem gente que só quer ir pra academia depois que emagrece. Porque vai chegar na academia, tá todo mundo lá com seu lookinho, né, Rafael? E onde estão? Então, é preciso entender os dois lados, usar o conhecimento e tentar quebrar dos dois lados, né? Se eu nego fortemente, eu preciso trazer essa realidade, mas também se eu jogo tudo como obesidade, o que eu estou fazendo com essas pessoas, excluindo elas? Eu acho que esse passeio pelas duas vertentes assim é de fundamental importância. Sem dúvida. Essa fala foi importantíssima. Inclusive, ele falou em preconceito, não é? Eu acredito que esse preconceito também está no lado dos obesos, né? Eu acredito que eles têm muito preconceito contra eles. Inclusive, isso é um preconceito. Eles acreditam que eles precisam emagrecer antes para ir para academia, porque lá eles acreditam que vão ser julgados. E se não forem? Entendeu? Rafael, mas a maioria são. Mas é tipo... por todos. Inclusive, é muito legal ver hoje os profissionais de saúde trazendo esse questionamento. Eu acho que o avanço agora para tratar a obesidade, a gente está num momento muito gostoso. Porque os próprios profissionais de saúde estão se tornando mais acolhedores, menos prescritivos. Isso vai fazer toda a diferença, porque a gente também não pode negar esse preconceito com o gordo. O preconceito com o gordo, ele existe. Não, sim, não tô falando que não existe. Eu tô falando que a gente não pode deixar de avaliar também o lado da pessoa que tá obesa. Porque ele é cheio de traumas né? E às vezes o que acontece? Isso estando na cabeça dele, porque é um preconceito. Então, se tu avaliar, as pessoas que estão acima do peso são preconceituosas contra si. Mas sem porque ela dúvida. recebe tanto preconceito. Pois é, e às vezes. Não é uma questão de condição. Eu não vejo como uma questão de. Porque eu recebo você. Eu acredito que eu trabalho na área, né, em academia há mais de 10 anos, pô. E já trabalhei em mais de, acho que umas 8 academias, entendeu? E todas as academias que eu trabalhei, né, nós tínhamos essa preocupação. Não estou generalizando, estou falando do que eu vivo. E o que eu percebi, eu trato também pessoas que estão com sobrepeso a vida inteira, entendeu? E as pessoas confessam para mim, realmente, eu acreditava que ia ser assim e não foi. Entendeu? Tem pessoas que chegam na academia achando que vão ser julgadas e não foram, e foram acolhidas, entendeu? Então, ou seja, existe isso. E isso a gente tem que quebrar também para evitar que essas pessoas usem até isso como desculpa para não se cuidar, entendeu? Ou como uma justificativa que eu não vejo como causa-relação, entendeu? As pessoas, elas precisam também ter mais sensibilidade, as pessoas que estão com sobrepeso ou estão com obesidade, elas precisam ter sensibilidade também e achar que o mundo não gira em torno delas, pô. Isso também tem que ser muito pontuado, porque a gente começa a ver só um lado e o outro a gente acaba esquecendo. E as pessoas precisam de respeito acima de tudo, né? Eu acho que numa forma geral, quando a gente começa a apontar o dedo para uma direção, eu acredito que a gente esquece a outra e a outra acaba também sofrendo. Mas essa fala da André é muito importante, porque existe isso, não, e eu acho que é o contrário mais, o outro lado. Fala. Existe uma analogia assim que a gente pode fazer aqui, tem 3 mulheres aqui nessa mesa, que é o seguinte: quantas vezes na nossa vida, quando estávamos magras ou quando estivermos magras, não olhe nem quando você estiver gordo, quando a gente estava magro, quantas vezes você estava com o corpo legal e pensou assim, não vou usar esse biquíni aqui porque não vai ficar legal. Eu não vou usar esse cropped porque eu não estou me sentindo legal. Essa construção social da mulher como... Não vou usar a palavra mercadoria, né? Mas que, em geral, a mulher ocupou durante muito tempo um espaço em que ela não tinha independência, vontade. E isso, por mais que hoje a gente trabalhe e ocupe os lugares, isso ainda é remanescente. Tá aí no Fantástico, né? Posturas abusivas que a gente vê sempre de homem com relação à mulher. Porque acabar com o racismo, acabar
com uma coisa que historicamente levou muitos anos, demanda tempo. Então, se você pensa uma mulher magra que não se sente à vontade para usar uma roupa, imagina como é difícil para uma pessoa gorda ter que fazer isso. A carga que ela recebe, se a magra não se sente à vontade, imagina a gorda. Mas por quê? Eu concordo contigo que a gente tem que ter autoestima para lidar com as situações e tudo mais. Mas é tão difícil construir isso quando a gente vem de uma sociedade patriarcal, que agora as coisas estão mudando, mas ainda assim existe uma contextualização. Então a discussão ela é muito mais profunda, né, para conseguir essa independência, essa autoestima. E o trabalho, eu acho, nosso é justamente esse. Eu acho que o obeso tem que botar o biquíni para a piscina. Porque ele tem que se aceitar. Porque o primeiro passo para mudar é se aceitar. Veja bem, você não aceita. Aí você quer mudar tudo, né? Aí tu não aceita aquilo ali, não vou botar. Aí tu vai fazer uma dieta. Aí chega em casa, mas o meu marido tá pedindo sanduíche. Ah, mas o fulano não sei o quê. Aí eu passo a vida reclamando. Então, pera lá. Eu preciso aceitar, né, o que dá para aceitar. E eu não posso controlar o que não dá para controlar. As pessoas têm que... Tem que parar de misturar. O que cabe nesse latifúndio? Há uma grande, como posso dizer, confusão entre aceitar e relaxar, né? Entendeu? Então, aceitar é como se tu tivesse, tipo, jogando a toalha. Não é esse aceitar no jogar a toalha, ou seja, eu sou assim, pronto, entendeu? O aceitar é se aceitar em como eu estou com sobrepeso, mas eu posso reverter essa situação dependendo de o quão eu vou investir em relação a isso, entendeu? Então, as pessoas confundem o aceitar com o jogar a toalha, entendeu? Isso tem que ter muito cuidado. Tem esse equilíbrio. E é igual a gente deu o exemplo da academia, que tem isso, é igual você comentou, e é igual a Andrea falou do biquíni. Gente, essa pessoa tem que ter muita autoestima, porque é muitos olhares, são muitas críticas, é muito não sei o que, não dá conta. Não dá conta. Inclusive, isso não é só na academia, é geral. Né? Pois as pessoas atribuem muito autoestima à estética. Porque autoestima, existe um padrão. Pois mas se tu for avaliar, avalia o que significa autoestima. Não tem nada a ver com estética, pô. Nada a ver. Então, quando a pessoa fala que está com a autoestima baixa, é porque ela não está se sentindo bonita. Isso não tem nada a ver, entendeu? A autoestima não tem nada, é o quanto você se gosta do jeito que você é, mas não que isso possa prejudicar a tua saúde. Ela sozinha contra a sociedade é difícil. Porque se ela é bonita, fica mais fácil ela ter autoestima. Então, é claro que tem pessoas bonitas que têm problema de autoestima. Né? Tem até transtornos controvérsia, tá entendendo? Mas é como controvérsia? Gente, adorei porque teve visões diferentes. Pois Existem os dois lados. Tu vai falar, né? Existem os dois lados. E a gente tem que enxergar os dois lados pra gente conseguir entender. Essa coisa do se aceitar ou não aceitar, qual é o peso que a gente dá. Mas tem momentos que esse peso ele fica mais pesado por conta de um contexto, né? Querer considerar que uma pessoa que está dentro de um padrão social precisa ter autoestima. Aí eu tenho uma pessoa aqui que não está dentro do padrão social, tem autoestima. Ok, as duas têm que trabalhar a autoestima. Mas aqui é um pouco mais fácil trabalhar essa autoestima. Não é à toa que se você pegar os quadros de obesidade, as pesquisas indicam que mulheres com classes sociais melhor, que têm condições para fazer tratamento, porque que no SUS a cirurgia bariátrica é para obesos com IMC muito altos e no plano de saúde o IMC é menor, porque tem dinheiro, tem acesso, tem um contexto por trás daquilo. E esse contexto ele tem um peso muito grande na tua tomada de atitude, consciência, educação. Né? A gente é um país que precisa educar mais, acolher mais,
Eu acho que tudo gira em torno do conhecimento e assim, de você se avaliar. Por quê? Porque e você ser tolerante também, porque não é porque eu sou isso que o que eu percebo de muita gente. As pessoas querem respeito, mas elas são intolerantes. Ela não tolera o outro, mas ela quer que as pessoas tolerem ela. Então, ela levanta uma bandeira, mas ela levanta essa bandeira e ela tá agredindo o outro. Total, ela está fazendo pior do que o outro faz com perfeito, ela, né? Perfeito, é isso E aí. uma coisa que eu pego muito pra mim, assim, e eu até falo muito no Instagram sobre, é sobre você aceitar as suas coisas e não lhe ferir. Tipo, eu tenho orelha de abano, eu sempre gosto de dar essas coisas, né? Minhas orelhas são, assim, abano mesmo, né? E eu sempre, assim, a pessoa sempre dizia que eu tinha a orelha grande e tal, e eu, assim, insuportável, eu esculhambava quando eu era criança e tal, não sei o que. Hoje não, minha orelha é grande, Se você olhar pra mim, então, Miris, você tem a orelha grande. Aí eu tenho. Eu vou dizer, não tenho. Ou então, não, eu tenho a orelha grande. E aí? Não, fazer o quê? Eu nasci assim. Eu tô afim, não vou fazer cirurgia. E aí? Não me afeta em nada você chegar em mim e dizer que eu tenho. Não me afeta. Então é você se conhecer, saber o que lhe afeta. Ai, eu tenho uma orelha grande e tal. Isso super me afeta. Então, partir para um plano, né? O que é que eu vou fazer? Eu tenho condições de fazer cirurgia? Não tenho. Vou juntar um dinheiro, vou fazer uma renda, vou fazer, porque me afeta muito. Então, você se conhecendo, assim, e você buscando ajudas psicológicas, da sua necessidade, da sua vulnerabilidade, eu acho que é o caminho, assim, pra gente viver em sociedade, pra gente tolerar as coisas, pra gente... Eu parto por esse caminho aí. Hoje existe um teste de personalidade, que é o Big Five, e ele tá bem relacionado com o DSM, eles caminham juntos ali. E alguns estudos indicam que pessoas que têm maior neuroticismo, que é uma característica específica, elas têm maior propensão a desenvolver transtornos e terem mais sofrimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ter autoestima para um tem um custo que às vezes é maior do que ter autoestima para outro. E isso aí independe da classe social. Então aqui em cima, se eu tenho muito dinheiro para bancar o tratamento, mas se eu tenho aspectos da personalidade, história, ambiente, que eu identifico isso, eu tenho condições de trabalhar isso daqui. E aí eu vou pagar o endócrino, o psicólogo, e aquilo ali vai melhorar. Mas eu tenho aqui pessoas aqui que tem um neuroticismo normal e vão ter autoestima, vão ficar tudo bem, tá? Quando eu chego aqui nas pessoas que não têm condições financeiras, porque a psicologia é uma ciência, né? A gente tem que pensar em sociedade. O que acontece? Eu também vou ter as duas pessoas. Eu vou ter as pessoas que vão ter... É dela. Uma maior estrutura para dizer, dane-se a minha orelha. Mas eu vou ter as pessoas que têm um neuroticismo maior, são mais ali responsivas ao que o outro traz. Só que aí essa pessoa aqui, ela não vai ter o contexto financeiro para ajudar ela a trabalhar essas demandas. E aí ela se afunda muito mais. Então, esse respeito, esse acolhimento de entender que as pessoas são diferentes e que o contexto em que elas estão inseridas favorece ou não o tratamento, é uma cereja do bolo que a gente vai ter que aprender cada vez mais a plantar. Porque é inconcebível achar que uma pessoa que não tem acesso à educação, à academia, ao endócrino, o Venvance, que era off-label para tratamento da compulsão, né, agora já está on-label, é uma medicação que custa mais de R$300. Quantas pessoas têm acesso ao Venvance? Né? Inclusive foi recusado agora teve aprovação, recusaram para o SUS fornecer, né, eu acho. Então, de fato, eu tenho pessoas aqui com condições que vão ter problemas para enfrentar a sociedade, mas aí tem um aspecto de personalidade, história de vida e tudo mais. Mas com um pouquinho de psicoeducação, bons amigos e acolhimento, ela vai passar a pagar o tratamento e vai viver melhor. Mas, infelizmente, a maior parte da sociedade não tem condições financeiras, e aquelas que têm uma personalidade que enfrenta, legal, a pessoa se vira. Mas aquelas que não têm, elas se afundam.
E olhar para essas pessoas é fundamental. Rafael, tem alguma fala? Sobre o quê? Do geral, a gente já tá encerrando o podcast. Temos 1h25. Olha só, rapaz. Já choveu, já viram a chuva aí? E assim, foi incrível esse momento com vocês. Quando a gente pensou que essa mesa era para estar gigante, né? Porque a gente sabe que essa conversa são muitos profissionais. É um psiquiatra, é um nutricionista, uma equipe gigante para estar passando essa informação. E vocês realmente foram escolhidos porque a gente sabe do conhecimento de vocês. Obrigado. O Rafael há tanto tempo fala sobre emagrecimento, a gente sabe da importância, né, do treino e de todo esse conhecimento que você vem trazer, todo esse contexto. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm essa última mensagem, assim, aquela dica final, assim, de tudo que a gente falou. A gente falou milhões de coisas importantes, mas se há algo, assim, que você acha que é importante, que não foi falado, a gente finalizar essa conversa. Legal. Eu acredito que a obesidade, ela abre as portas aí do teu organismo para várias doenças, não só doenças, essas doenças mais tradicionais, vamos dizer, como todo mundo sabe, né? Diabetes, hipertensão arterial, mas doenças do psique também, entendeu? Transtornos psicológicos. E a gente falou muito aqui, né? Tem muita coisa envolvida, né, nesse processo. E eu acredito que, além disso, as pessoas, elas precisam começar o autoconhecimento. Elas precisam realmente, de alguma forma, buscar estar mais presente no seu dia a dia, né? Acredito que o nosso cérebro está todo o tempo tentando automatizar todos os nossos processos para poupar energia, né? E isso é perigoso, né? Quando a gente tem maus hábitos, quando a gente está inserido num ambiente que nos causa, vamos dizer assim, hábitos ruins, e a gente automatiza hábitos ruins, isso é muito perigoso, né? Então a gente tem que estar presente para começar a identificar, né, das nossas ações diárias, igual a Andréia falou, o que te aproxima do teu objetivo e o que te afasta do teu objetivo. Estar presente para entender isso, né? Reconsiderar. Por exemplo, acho que a palavra mais, vamos dizer assim, na minha opinião, que define é ressignificar. Você precisa ressignificar muita coisa, mas você só consegue ressignificar se você entender o processo, se você está presente para entender o processo. Por exemplo, eu acredito que a Andréia falou aqui que tu atrelou comida à felicidade, né? Se você conseguir ressignificar isso e ver que existem outras coisas que podem te gerar felicidade, eu acredito que o processo ele acaba sendo menos doloroso, ou então mais feliz, entendeu? E eu acredito que as pessoas realmente precisam estar mais presentes. Nosso dia a dia está muito corrido e cada vez mais cheio de tarefas e, enfim, eu acredito que as pessoas precisam realmente estar mais presentes em todos os processos do seu dia a dia e começar a identificar realmente o que te faz bem e o que não te faz. O que te faz bem, tem o que te faz bem a curto prazo, que realmente comer uma pizza é muito bom, a gente vai te fazer bem ali, né? Mas talvez ao longo, ou então um pouquinho depois, pode gerar essa sensação de frustração e começar a balancear se é isso realmente que você está precisando. E para uma aquele coisa momento. que eu tô colocando em prática ultimamente é sobre analisar o que eu faço todos os dias. Porque o autoconhecimento, né? Você é aquilo que você faz todos os dias. Porque se você perguntar quem é Tamires, aí eu imagino 1001 coisas. Mas o que realmente eu sou é o que eu faço todos os dias da minha vida, né? E o que é que eu tô fazendo todos os dias da minha vida? Com a minha vida, com os meus hábitos, com tá passando, o que é que eu tô fazendo? E você, assim, analisar o que você faz no dia, se bate com aquilo que você quer ser, que você quer pra sua vida, é uma estratégia muito boa, assim, pra você dar um primeiro passo, pra quem tá, assim, sem saber o que fazer e tal, um norte, é isso, eu gosto muito. Outra fala que eu vi esses dias foi até do Joel, que a ordem, né, de importância.
E a gente, mãe, tem a família, trabalho, são muitas prioridades. E aí, na fala dele, ele falou as prioridades. Primeiro, saúde, depois família e terceiro, o trabalho, né? E aí, muitas vezes a gente troca essa ordem, né? E é óbvio isso, só que a gente muitas vezes não consegue enxergar isso e executar. E realmente, o que adianta eu ter um trabalho, eu ter a minha família maravilhosa que eu tenho, mas eu não conseguir ter saúde para conseguir ter tudo isso, né? Então, realmente, essa ordem eu peguei para mim, eu vou... E aí eu queria saber agora, passando para a Andréia. Primeiro eu quero agradecer o convite. Foi uma experiência inédita, eu tenho muita dificuldade de exposição, eu esqueço as palavras, eu fico tensa, mas foi ótima a conversa, isso se deve à nossa relação. Sou fã do Rafael, acho muito legal o trabalho que ele faz, porque, em geral, infelizmente, muitos profissionais se formam e deixam de se atualizar e de estudar, e a ciência ela é dinâmica. Então, quando eu vejo um profissional como o Rafael que está buscando, lendo e se atualizando, isso certamente faz toda a diferença, porque, né, hoje em dia ninguém trata corte de dedo com sanguessuga, então se a gente não estiver se atualizando... E essa trajetória é longa, né, Rafael? Muitos anos já de estudo, de busca, de conhecimento. Isso vai fazer toda a diferença, porque a nutrição, por exemplo, está se remodelando, né? Saindo do prescritivo, saindo dessa restrição, saindo desse lugar que por muito tempo aprisionou a gente. A endocrinologia também está ficando incrível com relação à obesidade, né? Se tem problemas de saciedade, se é de fome, qual é a medicação ideal, isso tem ajudado muito. Os transtornos psiquiátricos, os transtornos alimentares, como a compulsão, melhores diagnosticados, oferecendo tratamento, tem sido uma via incrível que favorece o prognóstico e o tratamento do paciente obeso. E dentro desse contexto existe uma coisa que a gente não abriu os olhos ainda, que é justamente a questão comportamental, autoconhecimento que a gente faz em psicoterapia, né? Hoje na psicologia a gente tem a TCC, a comportamental, baseada em evidências, com protocolos, modelos, formas que podem trazer para a pessoa maior probabilidade de resultado, né? Trabalhando as distorções cognitivas, trabalhando as emoções, o comer emocional, porque a gente não pode polarizar tudo, né? O comer emocional, ele é fundamental. Inclusive, a gente tem que resgatar ele. Porque hoje, pra gente, o comer emocional é por conta da correria do dia a dia e chega o iFood e tu vrap. Já foi. Só que a gente esqueceu do principal, que é a comida que a nossa mãe fazia, que a nossa avó fazia. A gente deixou de cozinhar para os filhos. Então, essa comida afetiva que hoje a gente usa como válvula de escape, ela também não pode ser um problema. O comer emocional, ele tem que ser... A gente tem que aprender a fazer uma regulação emocional, aprender a lidar com as emoções, com as frustrações, ter um repertório amplo comportamental para criar estratégias, né? Existe um nome que me fugiu agora, mas sempre que eu penso em ter um comportamento ruim, o melhor caminho é eu escolher um hábito, não deve ser extinto. Ele precisa ter... É mais fácil mudar um hábito se você botar outro comportamento no lugar. Uhum. Então, se tu achar uma outra coisa legal para fazer na hora que tu queres derrapar, então isso é ampliar repertório. Então, a gente precisa olhar mais pra gente, pro nosso comportamento, para esse tratamento, porque ele é o que vai dar base para que a adesão dos outros tratamentos funcionem. Obrigada. Estamos encerrando. Primeiramente, eu tenho uma dica também pro povo. Uma dica minha, né? Eu gosto muito de falar até no meu Instagram. Se você olhar na bio do meu Instagram, eu falo sobre isso, assim, cuidado com o que você consome, assim, é muito importante. Analise o que você consome, analise quem você segue, analise o que você passa mais tempo assistindo, em quem você está acreditando, em quem você está depositando suas expectativas. Isso é muito importante para os seus ganhos, para as suas perspectivas, para até o que você acha de si mesmo. Às vezes a gente assiste uma pessoa fodona e tal, e diz, meu Deus, eu não sou assim, tal, né? Aí você pode ser foda, mas você já começa a se comparar e tal. Você tem que, assim, ter mesmo essa rede de apoio, essas pessoas, você tem que criar uma ambiência intencional. Eu gosto de falar isso.
criar um ambiente intencional, Total. porque você tá ali estimulando aquele conteúdo que você tem mais dificuldade, com pessoas que têm a mesma dificuldade que você, que estão conseguindo. Eu acho que é de suma importância. E por isso, a gente trouxe hoje para vocês, dos nossos parceiros raiz da Amazônia, um mercado, assim, inclusivo, né, lá. A gente sabe que hoje em dia, muita assim, intolerância à glúten e à lactose, a suplementação é super importante. Então, você que tem acompanhamento nutricional e tal, você vai ganhar desconto lá. Você chega lá com sua prescrição do seu endócrino, do seu nutricionista, com a sua suplementação, com a sua dieta, com os seus hábitos alimentares. Lá você encontra de tudo. É uma coisa que me salva muito, que eu tenho um problema. Porque assim, tô com vontade de comer um bolo. Faz um saudável, eu fico super satisfeita. A gente vai mudando o nosso paladar e a gente vai se adaptando com as coisas, né, não? E Ana Paula vai dar certo, porque vai conseguir. Vai conseguir. Mas eu fiquei... Beach agora. Leve, mulher. Ela deixou me sentir bom pra ir pro beat, eu comecei por causa dela. Mas assim, queria agradecer muito, eu amei esse conteúdo, foi incrível mesmo, vocês somaram muito, assim, arrasou. Eu também Fiquei muito gostei. feliz. Maravilhoso. Obrigado. Diga aí um negócio de vocês, o Instagram, pra poder o povo seguir. Ou tu não tem isso, não? Ou Tem, sim. Começou agora por incentivo da Ana Paula, já só pro ano que vem, porque não tem o local físico, mas é ara.comportamento alimentar. Tá. E a nossa ideia é começar a compartilhar conteúdo e quando começar a funcionar, a gente amplia, né? Uhum. Vamos fazer parceria. Bom, já está formada. Tudo certo, vai. Show de bola. E o meu é @Rafael Neves, Rafael com PH, Neves com Z no final. Então lá no meu Instagram tem muito conteúdo muito bacana sobre emagrecimento. Então, Tem mesmo. Então aproveitem, eu digo, povo, aproveitem esses conteúdos gratuitos da internet, e assim, e separa o tempinho do TikTok dos 15 segundos de vídeo dançando e deixa o tempinho pra consumir esse conteúdo gratuito maravilhoso da internet que tem pra dar. Então você que foi o nosso consumidor deste conteúdo de hoje, né, meu pai? Diz aí, obrigado por Diz aí, Essa parte nunca é comigo. mas ela sabe dizer, mulher, diga, pá. Gente, mas muito obrigada. Espero que vocês gostem. Como a gente falou, o Metamente ele é para levar realmente conteúdo. E assim, eu acredito que hoje foi um conteúdo que somou muito, pelo menos para mim. Eu acredito que outra fala minha também, que eu tô aprendendo junto com vocês. Então, esse é nosso intuito e eu acredito que a gente conseguiu. Estamos muito felizes. Até o próximo. E bora curtir, compartilhar. Ana Paula, digo, povo, Ana Paula, só eu que digo. Pelo amor de Deus, minha gente, vão curtir as coisas. Vocês comentem o que acharam. Se não gostaram, mas assim, comentem, eu amei. Entendeu? Que o negócio é esse, né? A gente quer saber o feedback, tudo direitinho. Comente, compartilhe para a família de vocês. Faça igual eu faço lá em casa. Eu assisto os vídeos, aí eu mando pra mãe e painha, assim, olha, assim, uma diquinha, tchuco, nossa, uma diquinha, muda a atividade física, assim, começa aí, pelo amor de Deus. Vocês façam igual, assim, que vocês, eu acredito que vão ajudar muitas pessoas, né, mulher? É Obrigada. isso, gente. Muito obrigada.